ao Senhor para falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nesse instante que a Tua palavra seja liberada sobre nós. Pai, que a Tua vida seja liberada sobre nós. Senhor Jesus, ensina-nos os Teus caminhos, que são mais elevados que os nossos. Nos dê graça para viver, ó Pai, aqui nesse mundo, conforme a Tua vontade. Ensina-nos a contar os nossos dias, a experimentar da vontade do Senhor, ou por meio da palavra e do Espírito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título dessa palavra é Não Ameis o Mundo. Não ameis o mundo. E o versículo, que é a base aqui, é 1 João capítulo 2, verso 15. 1 João 2,15 diz: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, fala comigo, o mundo passa. E a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fala assim: eu sou aquele que faz a vontade de Deus. Por isto eu permaneço para sempre. Então, João diz aqui: não ameis o mundo. Mas a pergunta-chave é: o que significa o mundo na Bíblia? Não o mundo no seu dicionário, Aurélio, ou no dicionário. Mas o que significa o mundo na palavra de Deus? Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é muito grande. Você sabia disso? Que Jesus é grande demais? Foram necessários quantos evangelhos para descrever Jesus? Quantos? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Cada evangelho demonstra uma face ou um lado de Cristo. Um evangelho demonstra Jesus como servo. O outro evangelho, Mateus, mostra Jesus como rei, porque Jesus é o rei dos reis. Mas também ele é o servo, né, revelado ali em Marcos. E ele é o homem perfeito, lá em Lucas, a Bíblia diz, né? E em João, ele é o Filho de Deus que desceu do céu, é a águia, né? Então, você percebe que os evangelhos foram trazidos a nós para manifestar alguém, Cristo. Porque Cristo é muito grande, um evangelho só não era capaz de descrevê-lo. O mundo, em contrapartida, Deus usa 3 símbolos, tipos, na Bíblia, para descrever o mundo. O primeiro tipo que ele usa na Bíblia é Babel. Fala comigo, Babel. O que aconteceu lá em Babel? Alguém lembra? Lá em Babel, havia um homem, que um dia ele disse: eu vou construir uma torre, que vai chegar até os céus, e farei disto o meu nome célebre na terra. Este homem, que fez isso, que falou isso, conseguiu convencer os habitantes de Babel. E a Bíblia diz que Deus desceu na terra e viu que o povo era um só. E agora, se eu não intervir, ele fala, não há nada que eles não possam fazer, porque eles eram um. E naquele momento então, as línguas foram criadas. Até aquele momento na terra só falava uma língua. Se não fosse por causa desse povo aqui, Babel, a gente poderia estar comunicando melhor, todo mundo. Agora a gente tem que aprender inglês. Esquece o português, espanhol. Então, você percebe que por causa deste homem, aconteceu isso. E por que a Bíblia, então, compara o mundo com Babel? Porque Babel é o homem no centro. Babel é a glória do homem. É o homem sendo adorado. Inclusive, o número do homem na Bíblia é 6. O número da besta ou do anticristo, a Bíblia chama de besta, nós chamamos de anticristo, um apelido que nós damos para ele. É 666. Por quê? 3 meias. Porque é o homem ao centro, no lugar de Deus.
Então a besta nada mais é do que o homem no centro. E Babel, então, é a maior expressão disso. Da glória humana, do esforço humano e o desejo de receber glória para si. Então, primeira foto que Deus nos dá, então, o primeiro símbolo que Deus nos dá é Babel. E Babel, irmãos, se você perceber, na Bíblia, ela vai crescendo. Mais tarde ela se torna Babilônia. Sabe o que significa Babilônia? Grande Babel. Ou seja, cresceu esse tipo de mundo, não é verdade? Aonde eu quero chegar ao céu sem Deus. Eu quero ter as bênçãos do céu sem Deus. A torre representa isso. A torre era o homem querendo chegar até o céu sem precisar de Deus, dependendo só de si mesmo. E Apocalipse conta para nós, o último livro da Bíblia, que esse tipo de mundo vai estar aqui nesses últimos dias. Por quê? Lá nós vemos que a grande Babilônia, é chamada dessa maneira, caiu, ou seja, vai passar, porque o mundo passa. Então, o primeiro tipo de mundo que nós vemos na Bíblia é o quê? Babel. Mas tem um segundo tipo, que está lá em Gênesis também. Se você tiver a curiosidade, depois você pode ler. E o segundo tipo é Sodoma. Sodoma significa ardente. Ardente. A Bíblia fala a respeito de um homem de Deus, e a Bíblia chama ele de justo. O nome dele era Ló. A Bíblia fala que Ló era justo. Se ele era justo, ele era salvo. Ele era um crente. A Bíblia fala que um dia ele e Abraão, o seu tio, tiveram que se separar, porque os pastores deles estavam tendo confusão. Então, Abraão falou para ele: olha, Ló, aonde você escolher ir, eu vou na direção contrária. E a Bíblia fala, preste atenção, a Bíblia fala que Ló, olhando, como que ele começou a decidir a vida dele? Vendo, olhando, as campinas do Jordão, que eram verdinhas, começou a montar a sua tenda nessas campinas. Mas aos poucos, ele foi chegando a uma cidade chamada o quê? Sodoma. Sodoma era um lugar terrível. Enquanto Babel representa um tipo de pessoa, também, que tem influência do mundo, Sodoma também representa um tipo de pessoa que tem a influência do mundo, que está debaixo da influência do mundo. Eu não sei se você sabe, mas alguém lembra qual que é o nome do principal rei da Babilônia? Nabucodonosor. Alguém lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Ficou doido. Pirou. Ele perdeu a consciência. Ficou alucinado. Por quê? Porque um dia ele falou: eu sou como Deus. Em outras palavras, ele queria glória para si, porque não deu glória para Deus. Deus mostrou para ele quem que merece a glória, e ele ficou louco, transformou, é o primeiro lobisomem. Você sabe, né, que os filmes de Hollywood, eles tiram as coisas da Bíblia, né, normalmente, e lá fala que Nabucodonosor, as unhas dele cresceu, o cabelo, o pelo começou a crescer, e ele ficou como um animal, parecendo um lobisomem mesmo. E ele viveu assim por 7 anos, até um dia que ele deu glória para Deus, ele olhou para o céu, deu glória a Deus, e ele voltou à consciência. Mas, lembre-se, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Por quê? Esse tipo de mundo influencia o homem e deixa ele louco. Por isso que você vê muito crente com a mente partida. Você sabe o que é mente partida? Esquizofrênico. Mente partida significa esquizofrênico. Por quê? São influenciados pelo mundo, por esse tipo de mundo. Mas, voltando para Sodoma, nós vemos que Ló, que é um crente, ele foi armando aos poucos a sua tenda,
foi de pouquinho em pouquinho. Não foi algo que ele fez, eu vou para lá. Não, aos poucos. Porque Sodoma atrai aos poucos. Se você não tomar cuidado, você cai nela. E o que tinha lá em Sodoma? Pecados sexuais, pecados contra o corpo. Sodoma, então, representa um outro tipo de mundo. Um mundo onde a influência é pornografia, sensualidade, homossexualismo, aonde normalizou estas coisas. E quem estava morando lá dentro? Ló. Ló estava lá dentro. Crente, justo, diz a Bíblia. Estava lá, no meio do mundão, convivendo com aquilo tudo. A Bíblia fala que a alma dele reprovava, rejeitava, mas ele estava lá. Porque esse tipo de mundo, ele te faz ficar escravizado dessas coisas. Vícios, coisas com respeito ao sexo, pornografia. Mas tem um terceiro tipo de mundo, e esse que eu quero falar hoje aqui. Terceiro tipo que a Bíblia nos mostra é o Egito. E o Egito tem um detalhe interessante. O Egito, o que ele influencia você não é pecado. No caso de Babel, é pecado, é orgulho, é glória para si. No caso de Sodoma, são pecados sexuais, pecados contra o corpo. Mas no caso do Egito, não é pecado. E aqui é onde a maioria dos crentes caem. Porque não percebem como que o mundo os influencia através do Egito. E a Bíblia nos mostra, deixa eu voltar para o meu esboço. A Bíblia nos mostra que tinha um povo, lá em Êxodo, um povo que estava sendo escravizado no Egito. E esse povo era o povo de Deus. Não era o povo do Egito, era o povo de Deus. A Bíblia diz que eles eram escravos de Faraó. E eles faziam trabalhos pesados. Eram produtores de tijolos. Tinha que fazer muito exercício físico, vamos dizer assim. Usar muito o corpo para trabalho. E trabalhos forçados, diz a palavra. E tem um detalhe interessante. Egito significa duplo estresse. Então, se você está estressadinho, filho, você está debaixo da influência do mundo. Hoje o meu objetivo aqui é que você saia da influência desse mundo. Você seja liberto da influência desse mundo. Aprenda a reconhecer e dizer não. A Bíblia nos mostra que Egito também significa outra coisa. Duplas dificuldades. O mundo, então, só vai produzir duas coisas na sua vida: duplo estresse e dupla dificuldade. Alguém quer receber isso? Não, eu não quero. E eu creio que você também não. Ninguém quer ficar duplamente estressado e duplamente em dificuldades. Mas essa é a consequência do Egito, do mundo. Nós vemos que lá no Egito, nessas dificuldades dobradas, havia um homem que era Faraó. Faraó é um símbolo do diabo. Então, o que Deus está querendo mostrar para mim e para você, filho? Deus usa dessas ilustrações, que de fato aconteceram e são históricas, para te ensinar e me ensinar princípios espirituais. O diabo, ele quer escravizar as pessoas. E ele não quer só escravizar as pessoas do mundo, Egito. Ele quer escravizar o povo de Deus. Por quê? Se ele escraviza você, você não vai ter tempo para Deus. Então, Deus pega agora e envia um homem. Esse homem já estava com 80 anos, final da vida. Segundo ele mesmo, no Salmo 91, ele diz que a vida do homem vai de 70 a 80 anos. Mas ele estava muito enganado, porque ele viveu até mais do que isso, mais de 40 anos depois. E Deus chama ele com 80 anos. Nunca é tarde para você servir o Senhor.
Deus chama ele com 80 anos. Aparece numa sarça para ele. E a Bíblia fala que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Por quê? Quem serve o Senhor não é consumido. E quem serve o Senhor não serve na sua força, serve no fogo de Deus. Aquela sarça, então, era o próprio Moisés, com 80 anos, que iria, então, sustentar o chamado de Deus, o fogo, mas não seria consumido. Não iria se desgastar. No começo ele falou, não, Senhor, envia outro, envia meu irmão, eu nem sei falar. Moisés, irmãos, ele foi criado como um príncipe, mas ele fugiu, com 40 anos ele fugiu para o deserto. Eu não sei se você sabe, mas quando você deixa de falar um idioma, você vai perdendo as palavras. Moisés provavelmente ficou 40 anos sem comunicar no idioma egípcio. E aí a Bíblia diz que ele era gago, que ele não conseguia falar, porque ele não conseguia falar egípcio. Não é que ele era gago, mas ele não conseguia expressar as palavras em egípcio. Por isso ele falava, Senhor, peça que o meu irmão vá a Arão no meu lugar. E aí você vai ver que Deus atende a oração dele, envia Arão, mas depois é ele que está falando o tempo inteiro. Voltando, a Bíblia fala que Moisés então foi enviado para o Egito. E ele foi enviado com a palavra de Deus. Veja, toda libertação do mundo começa com a palavra de Deus. Toda libertação do mundo na sua vida começa então com a palavra de Deus. E a palavra de Deus era, lá no Egito era qual a palavra? Deixa meu povo ir para que me adore no deserto. Ou deixa que meu povo vá me prestar um culto no deserto. A Bíblia diz que quando Moisés chegou lá e falou isso para Faraó, vocês estão comigo, gente? Quando chegou lá e falou com Faraó, Faraó aceitou? Não. Faraó piorou a vida do povo. Antes, eles produziam tijolos e Faraó oferecia a palha. Agora eles vão ter que ir atrás da palha e produzir tijolos na mesma quantidade. Ou seja, o trabalho dobrou, irmãos? Aumentou o trabalho? Sim. Porque toda vez que você tem uma decisão de servir o Senhor, sabe o que acontece? O estresse, o trabalho, ou até mesmo a necessidade, aumenta. Mas é só Faraó respondendo. É só Faraó querendo te limitar. É só Faraó querendo te prender e te escravizar. Até o dia que você entende que todo o recurso que você tem, toda a provisão que você tem, não vem das mãos de Faraó. Até o dia que você entende que, de fato, você foi chamado para adorar o Senhor e cultuar o Senhor. Quantas vezes você foi convidado para cultuar o Senhor e apareceu outra coisa na hora? Até mesmo o trabalho no dia. Quantas vezes você se deixou ser levado pela mentalidade de escravo, aonde diz, se eu não trabalhar, como é que eu vou ter o recurso? Como se o recurso dependesse simplesmente das suas mãos e não da bênção de Deus na sua vida. Estou falando isso em amor. Você percebe então que Faraó, ao invés de melhorar a situação, piorou. É aquela história, eu começo a servir o Senhor, eu começo a ir na direção do Senhor, as coisas pioram para mim. Já aconteceu isso com alguém? Parece que está tudo ruim, está piorando. Calma, a palavra já foi liberada. Deixa meu povo ir para me adorar. A Bíblia diz então que, porque Faraó foi endurecendo o coração, Deus falou para Moisés, vai lá para o Nilo, coloca o seu cajado no Nilo, e ao colocar o cajado no Nilo, ele vai se transformar em sangue. Preste atenção. Irmãos, o Egito, até hoje é assim. O Egito foi edificado, construído em torno do Nilo. A vida do Egito depende do Nilo. Inclusive, o Nilo é um rio que não tem sujeira, não tem poluição. Por quê? Porque a vida deles depende daquele rio. Eles não poluem aquele rio. O Egito, há milhares de anos atrás, só se tornou o que se tornou por causa do Nilo. Sempre havia, então, água
Então eles poderiam plantar à beira do Nilo. Sempre havia então provisão, sempre havia colheita por causa do Nilo. Vocês estão comigo, gente? Então o Nilo para o Egito, inclusive, é um deus. O rio Nilo para o egípcio é um deus. E a Bíblia fala que agora Moisés vai chegar com um cajado, um pedaço de madeira, vai colocar naquele rio, e aquele rio vai virar sangue. Por quê? Cada praga que Deus está trazendo agora é para revelar o que o mundo é. Cada praga que Deus está trazendo agora é para também humilhar cada um desses deuses que não são Deus. E o primeiro deles é o Nilo, o mais importante, a fonte de provisão. Muitas vezes você pensa que a fonte de provisão da sua vida são coisas do mundo. São coisas que você alcançou lá fora. Mas você nunca deve esquecer que a fonte de provisão da sua vida não são esses ídolos lá de fora. A fonte de provisão da sua vida é o Senhor. A Bíblia fala então que essa primeira praga, a água se transformou em quê? Sangue. E é simples. Sangue no corpo representa o quê? Vida. Sangue fora do corpo representa o quê? Morte. Então o que Deus está falando? Vocês que dependem do Nilo, vocês que estão sendo alimentados pelo Nilo, o resultado disso é morte na vida de vocês. Não seja alimentado pelo Nilo. E a força do Egito é o Nilo. A força do mundo é a morte. Uau! Aquilo que parecia vida, na verdade era morte. Aquilo que parecia ser o sustento do povo, na verdade era morte. Deus está revelando que o mundo, a fonte do mundo é a morte. E eu vou te falar uma coisa. Tem uma coisa que Deus odeia mais do que o pecado. A coisa que Deus mais odeia é a morte. Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou a morte. A morte é consequência do pecado. Por isso Jesus morreu a nossa morte, para que hoje eu pudesse ter vida, e você também. E no último dia, sermos ressuscitados por Ele, para vivermos para sempre diante dEle. Então a coisa que o Senhor mais odeia, vamos dizer assim, é a morte. E o mundo, a influência do mundo, a primeira coisa que ela faz na sua vida é produzir morte. Morte é terrível. E morte não é só a morte física, filho. A morte aqui é esse ambiente de morte que muitas vezes permeia a sua casa por causa do estresse, por causa dessa dependência do mundo. O Senhor tem vida e vida em abundância para você, mas o mundo tem morte e morte em abundância. Hoje é dia de escolher o Senhor. Segunda praga que nós vemos é a praga das rãs. Eu gosto de falar dessa praga, porque quem gosta de rã? Alguns até comem, né? Eu já comi. É gostoso. É gostoso. Parece um frango. Mas rã, sapo, é nojento. Sim ou não? A Bíblia fala que depois dessa primeira praga, as rãs saíram do rio Nilo e foram para a casa dos egípcios. E entraram nas panelas, entraram nas casas, e nos potes de água, aonde eles estavam em casa, tinha rã. Agora você imagina, você está lá na sua casa, dormindo, tranquilo, em paz. De repente você acorda de manhã, tem um monte de rã no seu quarto. E você começa a pisar, e você pisa em cima das rãs. Você fala, eu preciso ir no banheiro, eu acabei de acordar, eu estou apertado. Você vai entrar lá no vaso, está cheio de rã. Você vai na cozinha para cozinhar, está cheio de rã. Que incômodo, não? Não é um incômodo? Sim, é um incômodo. Né? Então, você percebe, e Deus, irmãos, nosso Deus, nosso Pai, Ele tem um senso de alegria. Um senso de alegria, porque quem mais poderia pensar em mandar rã? Só Ele. A Bíblia diz que Ele zomba dos seus inimigos e ri. Zomba e ri. Por quê? Quem manda rã para o seu inimigo, só está rindo deles pulando, só está rindo do nojo que eles estão sentindo.
Mas tem um detalhe, eu não sei se você sabe, os egípcios adoravam rãs. Os deuses egípcios tinham um corpo de homem e cabeça de um animal. O deus da fertilidade era um corpo de homem e cabeça de uma rã. Então toda casa tinha lá, toda casa que tinha um marido e uma mulher, eles queriam ter filhos, e tinha lá na casa uma estátua do deus da fertilidade, que era corpo de homem e cabeça de rã. O que Deus está dizendo? Vocês adoram? Vocês adoram? Então receba a rã. E tem um problema, eles não podiam matar a rã, porque a rã era um deus. Como é que eles iam fazer agora? Deus zomba e ri dos seus inimigos. Você percebe que o segundo sinal que nós vemos aqui, que Deus está revelando a respeito do mundo, é que o mundo, deixa eu só abrir aqui, o mundo produz aborrecimento e decepção. Porque quem está com um monte de rã em casa está alegre, irmãos? Hã? Quem está com um monte de rã em casa está aborrecido e decepcionado, não é possível. Esses dias, não sei se eu conto, apareceu uns ratos lá em casa. Mas não dentro de casa, lá de fora. Eu fiquei aborrecido. Fiquei chateado. Eu falei, eu vou pegar vocês. E montei umas armadilhas e comecei a pegar esses ratos. E agora eu consegui pegar 2. Mas pensando aqui nas rãs, o que elas geram é aborrecimento e decepção. Por quê? Porque o Egito, o mundo, sempre vai produzir em você morte, Rio Nilo, mas depois vai produzir em você aborrecimento e decepção, frustração. Frustração. Mas as pragas não acabaram aí. Eu não vou falar de todas, mas vou falar dessa terceira. A terceira praga, a Bíblia diz que Moisés pegou o pó da terra, e no Egito tem muito pó. Ele pegou o pó da terra e levantou para cima. E quando ele fez isso, o pó da terra se transformou em piolhos. Eu não sei se você já pegou piolho. Tem gente já está coçando a cabeça, né? Meu Deus. Irmãos, quem está com piolho na cabeça, ele está irritado? Está muito irritado, não é não? Toda hora coçando, aquela coisa, né? Ardendo ali. Olha Deus de novo querendo mostrar algo para mim e para você, de forma muito alegre, muito divertida. Deus está querendo mostrar para mim e para você, que quem depende do mundo, além de ter morte, decepção, frustração, vai ter muita irritação. Uau! Você percebe então, que a proposta do Senhor é libertar o seu povo da escravidão do Egito, do mundo. E Ele faz isso então enviando a sua palavra por meio de Moisés. Moisés é o libertador, Jesus é o nosso verdadeiro libertador. A palavra veio através de Cristo Jesus. Então você e eu hoje já estamos libertos por meio da palavra. Você não está mais debaixo da influência desse mundo. Certa vez Jesus orando disse: Pai, eu peço para que o Senhor os livre do mal e os guarde desse mundo. Mas eu falo, Pai, não para que o Senhor os tire daqui, mas para que o Senhor os guarde do mundo. Porque tirar é matar. Não era essa a oração de Jesus. Mas era proteger. Proteger do quê? Do mundo. Eu e você hoje, irmãos, vivemos no mundo. O mundo é um sistema. Conforme o que a Bíblia está nos contando, o mundo é um sistema, aonde o centro é o homem, os prazeres do homem. O centro é o homem querendo, pelo seu esforço, conquistar as coisas. Aonde o homem só vê provisão nas mãos dele. Aonde o homem só depende de si. O sistema do mundo é esse. E Deus quer te libertar disso hoje. Deus quer te libertar das trevas desse mundo. Sabe, o mundo te prende, filho. O mundo é ilusão. Por quê? Porque o mundo passa. E o que passa é ilusão.
mas a vontade de Deus permanece para sempre, sempre. Então, o meu convite para você é: faça a vontade de Deus, porque o que você fizer de acordo com a vontade de Deus vai permanecer para sempre, para a eternidade toda. Uau! Mas o mundo passa. E tem algo interessante na vida de Maria e na vida de Marta. Na vida de Maria e Marta, certa vez nós vemos que Marta, Jesus fala a respeito dela, que ela está atribulada. A palavra ali é estressada e dividida em muitas coisas. Veja, quem está debaixo da influência do mundo, ele está estressado, preocupado e com o coração dividido. Quem está debaixo da influência do mundo, e aqui não estou falando de gente do mundo, estou falando de crente, na casa onde Jesus está. A Bíblia relata isso, que Marta andava ansiosa, preocupada, com muitos labores, muito trabalho. Estou cansada, não aguento mais ter que alimentar esses 12 homens, 12 discípulos, que comem demais. Imagina Pedro deve comer demais. E aí quando Jesus entra na minha casa, também não entra só os 12, vem aqueles visitantes que vêm com ele também, e eu tenho que preparar a comida, eu estou sozinha, e minha irmã está sentada ali ouvindo Jesus. Essa era a cena ali. E aí Marta, estressada, preocupada, ansiosa, vira para o Senhor Jesus e diz o quê? Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja aqui trabalhando sozinha, fazendo essas coisas, e minha irmã está aí sentada, você não vai falar nada? Quem está estressado, quem está ansioso, debaixo da influência do Egito, do estresse, do duplo estresse, sempre quer arrumar um culpado, e normalmente o culpado é Jesus, e normalmente o culpado é Deus, na cabeça do estressadinho. A Bíblia fala que Jesus virou para Marta e disse para ela: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com várias coisas, mas uma coisa só, Marta, uma coisa só é importante. Fala comigo, uma coisa só. Talvez você acorda segunda-feira e fala: não, tem que fazer um monte de coisa. E Jesus está falando o quê? Uma coisa só é importante. Uma coisa só é importante. E Maria escolheu esta coisa. Ela escolheu, inclusive, a melhor parte. O que Maria havia escolhido, irmãos? O que a Bíblia fala que Maria escolheu? Se você for ler o texto diz que Maria quedava-se, é uma palavra bonita em português para te dizer que ela estava sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. O que vocês estão fazendo aqui agora? Ouvindo o quê? Os ensinamentos do Senhor Jesus. Então vocês estão fazendo o que Maria está fazendo. Vocês estão comigo? Então o que vence o mundo? Será que é se esforçar mais? Trabalhar mais? Ou o que vence o mundo é você aprender a ouvir a palavra de Deus? Jesus elogiou não Marta. E olha, Marta estava servindo Jesus. Marta estava servindo a comida para Jesus e para os discípulos, organizando a casa. As Martas são importantes, mas não trate isso como prioridade. A prioridade é você sentar e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo te faz vencer o mundo, te faz não depender desse mundo e depender unicamente dele por meio da fé. Vocês estão comigo, gente? Para encerrar, os irmãos são tão amáveis. Deixa eu avançar. Para encerrar, voltando lá no Egito, a Bíblia nos mostra que Moisés, pelo menos por 4 vezes, veio até Faraó e falou: olha, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto.
Parece contraditório, não? Festa no deserto? Quem vai fazer festa no deserto, pelo amor de Deus? Porque no deserto não tem água, não tem sombra. No deserto não tem nada que é aconchegante para poder fazer uma festa. Mas a proposta de Deus é: deixa que meu povo me celebre uma festa no deserto. A questão é o seguinte, filho: o deserto sem Deus é seco, árido, produz morte, produz também irritação, porque o sol queima e a noite é frio. Mas o deserto com Deus, filho, tem provisão do alto. O deserto com Deus tem proteção das nuvens, que é sombra no meio do calor. E à noite tem uma tocha de fogo te aquecendo. É o primeiro aquecedor do mundo, noturno. Mas a primeira vez que Moisés chegou e falou: olha, deixa meu povo ir. Lá em Êxodo 8:25, Faraó, Satanás, disse o seguinte: pode adorar a Deus, não tem problema, mas adore aqui dentro do Egito. O que Faraó está fazendo aqui com Moisés? Negociando. Todas as vezes que você está negociando o que Deus já te disse, você está debaixo da influência de Faraó. Está negociando. E a primeira coisa que ele está negociando é: não precisa você ir lá para o deserto adorar. Faz aqui no Egito, é mais cômodo. Não é uma proposta boa? Fala a verdade. É excelente, ué. Vou adorar aqui no Egito, porque Deus vai manifestar aqui para os egípcios também. Não é uma estratégia boa? Com certeza. Só que tem um problema: permanece no mundo, debaixo da influência de Faraó, não está sendo liberto. Segunda vez, lá em Êxodo 8:28, Moisés fala a mesma coisa: deixa meu povo ir. E Faraó diz o quê? Pode ir. Estou encerrando, os irmãos do louvor, pode subir. Faraó disse o quê? Pode ir, mas não vá muito longe. O que quer dizer isso, irmãos? Olha, você pode até adorar a Deus, mas não seja tão intenso. Fica parecendo aqueles crente doido, aqueles crente maluco que fica gritando, que é muito intenso. Não seja radical, porque você não precisa ser radical. Deus sabe. Mas a proposta do Faraó é para você não ser radical com o mundo, radical com o pecado, radical com a vontade de Deus. Essa é a proposta do Faraó. Por isso ele permite, mas não vá muito longe. Não entrega a sua vida completamente. Não entra de cabeça nesse negócio da palavra de Deus. Não creia completamente. Mas só um pouco. Eu não sei se você percebeu. Faraó, ele viu que ele não podia ir contra Moisés. O que ele fez? Passou a mão no ombro dele e falou: fica aqui, só mais um pouco, não tem problema, não vai muito longe. Terceira vez que Moisés falou com o Faraó, lá em Êxodo 10:11, Faraó disse: tá bom, eu vou deixar, pode deixar, mas só vai os homens, as mulheres, as crianças, os animais, nada disso irá, a não ser os homens. Veja, o tempo inteiro o diabo está negociando, filho. O tempo inteiro ele está negociando. Vá no culto, só o marido. Hoje só vai o marido no culto, a esposa não precisa ir. Estou dando exemplos aqui simples para você. Só um precisa orar em casa, outro não precisa ser tão intenso. O tempo inteiro o diabo está negociando algo para obter vantagem. Mas a palavra do Senhor já foi liberada, dizendo que meu povo vai sair daqui e vai me prestar um culto, uma festa no deserto. Por fim, um detalhe importante. O que o diabo está dizendo aqui? Você, homem, sacerdote da sua casa, você pode ir adorar a Deus, mas a sua esposa é minha, seus filhos são meus. Seus recursos
são meus. Nada disso eu vou deixar você levar. Qual que é o alvo de Faraó ao dizer isso? Prender o homem de volta no Egito. O que Moisés disse? Vai todo mundo, não vai ficar ninguém, porque é para o povo todo ir, crianças, mulheres, homens, todos irão adorar o Senhor. Moisés então falou pela última vez com o Faraó, lá em Êxodo 10, 24. Deixa meu povo ir para me adorar. O Faraó falou então, tá bom, Moisés, pode ir todo mundo, vai a esposa, vai os meninos, vai os homens, pode ir todo mundo, mas olha, Moisés, o rebanho, o seu dinheiro não vai adorar a Deus não. Qual que é a última barreira aqui? O dinheiro. Quando nós falamos de dízimo, oferta, muitos se levantam. Eu nem falo muito aqui de dízimo e oferta, mas ao ouvir uma mensagem a respeito disso, muitos ficam resistentes. Por quê? O diabo quer ter controle das suas finanças também. E a maneira dele te escravizar nas suas finanças é você não apresentando ao Senhor todas as coisas que Ele tem te dado. A Bíblia diz que Moisés não aceitou. Em outras palavras, ele disse: nenhuma unha vai ficar no Egito. Tudo que o Senhor tem nos dado vai sair daqui, e nós vamos adorar o Senhor inteiramente. Vamos ficar de pé? Meu convite para você hoje então é adorar o Senhor de forma inteira, íntegro. Inteiro é sem um coração dividido, sem um coração concorrido com muitas coisas desse mundo. Olha, e o Egito, como eu disse, não é pecado. É pecado trabalhar? Não, trabalhar é bênção. É pecado você desejar ter provisão para sua casa? Não, é bênção. Mas o problema se torna quando o seu tempo começa a ser dividido. Você percebe que a primeira coisa que Faraó fez foi aumentar o trabalho, para que o povo não tivesse tempo para cultuar o Senhor e nem pensar nessas coisas. Quantas vezes, irmãos, deixam de congregar, deixam de receber vida por causa do mundo? Hoje é o dia de você vencer isso. Hoje é o dia de você receber libertação sobre a sua vida. Seja inteiro diante do Senhor, não dividido. Levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Acho que essa palavra requer de nós uma adoração agora, porque nós estamos reunidos aqui, livres do mundo, para adorar o Senhor de forma inteira, com inteireza no coração. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: esse é o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O estar cansado e sobrecarregado, estressado, preocupado, tudo isso é influência do mundo. Jesus está dizendo: se você está assim, vem até mim. Pode vir, que eu vou te aliviar agora.
Eu vou tirar esse peso da sua vida, esse cansaço da sua vida. Se essa palavra é para você, que eu acabei de ler, eu gostaria que você viesse aqui à frente agora. Se você tem se sentido sobrecarregado, cansado, talvez estressado, ansioso, preocupado, com o coração dividido, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para os líderes, talvez se você, líder, está aqui à frente, não precisa, mas os líderes que não vierem, ora aqui com esses irmãos, e põe as mãos sobre eles. Eu quero que pela fé, você vai falar: Senhor, eu dou todo o peso, toda a ansiedade, eu entrego diante do Senhor agora. Toma meu jugo, meu peso, me dá o peso do Senhor, que é leve e suave. Fala isso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós quebramos agora todo o jugo, toda a cadeia espiritual, quebramos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Desfazemos as obras do diabo agora. Nós desfazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito deste mundo que procura prender e influenciar os meus irmãos, agora é anulado pelo poder do nome de Jesus. Eles são livres para adorar o Senhor, são livres para servir o Senhor, são livres para buscar o Senhor, são livres para orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Levante suas mãos. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Como o filho levanta as mãos para o pai agora. Levanta. Se entrega a Ele nesse momento. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não dependo desse mundo, eu dependo do Senhor. Eu não dependo desse mundo, eu dependo do Senhor. Levante as suas mãos. Fala: Pai, me recebe agora. Pai, fala: Pai, eu creio que o Senhor cuida de mim. Pai, eu recebo pela fé provisão, libertação. Eu declaro que eu vou servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor, adorar o Senhor com a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Passa a mão no ombro do seu irmão, está próximo de você. Ora com ele agora, antes da gente encerrar. Ora abençoando a vida dele. Enquanto você ora, eu vou liberar uma bênção também sobre vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, que eles possam ter uma semana de vitórias na presença do Senhor, que eles possam andar em novidade de vida, livres para servi-lo, livres para serem instrumentos nas suas mãos. Pai, guarda-os nesse mundo, guarda-os do mal. Pai, coloca eles no lugar certo, na hora certa. Livra eles do acidente, livra eles do mal, livra-os do maligno, em nome de Jesus. E que eles tenham uma semana de vitórias na presença do Senhor. Aleluia. Dá um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados para a glória do Senhor Jesus.